Olá, queridas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, né? O nosso penúltimo vídeo. E eu estou aqui muito grata a Deus pelos comentários, pelos retornos que nós estamos tendo, né? Dessa sequência de reflexões a partir deste livro aqui, da escritora Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. E hoje, antes de dar continuidade, né, às nossas reflexões, eu quero fazer propaganda do nosso look de hoje, né? Essa camisetinha aqui linda, que eu adquiri na página do Instagram do Costela de Adão, Bazar. Para quem não sabe, Costela de Adão é um bazar da nossa igreja, né? Que arrecada fundos para o departamento do Círculo de Oração, departamento feminino da nossa igreja. E essa camisetinha aqui, essa blusinha aqui, ó, linda, apenas R$ 5. Então, se você ainda não conhece esta página, vai lá no seu Instagram, pesquisa Costela de Adão Bazar e segue lá a página, tá bom? E divulgue também para suas amigas, para suas colegas, porque vejam, uma peça tão linda, né? Tão delicada que provavelmente não serve mais para outra pessoa, mas continua servindo, né, para mim. E tem muitas outras peças lá com valores assim super acessíveis, tá bom? Então tá. Hoje, meninas, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 do livro, que fala sobre uma mente julgadora, uma mente crítica, uma mente desconfiada, tá? A autora, ela sempre começa com um versículo, então ela traz Mateus, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, ó: não julgueis, para que não sejais julgados. É um tema extremamente importante. Ela diz assim, ó, que muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. E ela diz também que multidões de relacionamentos, eles são destruídos por esses inimigos, certo, queridas? Então vejam só, a autora ela vai dizer para nós que ser rápido para julgar, ser muito opinático e ser crítico são com certeza três maneiras de ver, né, um relacionamento se dissolver. Satanás com certeza quer que eu e você sejamos rejeitados. Por quê? Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que precisa dar opinião sobre tudo. Então, o inimigo ataca a nossa mente nessas áreas para fazer com que nós sejamos rejeitados, tá? O que significa a palavra julgamento? Então, ela vai dizer aqui, né, que julgamento, ela tem uma explicação, ela é definida como uma decisão sobre as faltas dos outros. Ela tem uma certa ligação com a palavra condenação. Uma outra definição é formar uma opinião, dar uma sentença. Então vejam, Deus, ele é o único que tem o direito de condenar e sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como Deus na vida dessas pessoas. Então vejam como isso é sério, né, queridas? Só Deus tem o poder, tem o direito de condenar e sentenciar, e não nós. A autora vai dizer que tem dois tipos de personalidades que são mais tendenciosas à crítica, ao julgamento, que é a personalidade melancólica e a controladora. E elas não são apenas mais inclinadas, como também são generosas em compartilhar as suas opiniões negativas. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos. E esse é exatamente o ponto. O que eu penso
pode ser certo para mim e não necessariamente certo para você e vice-versa. Então, olha só, queridas, bem interessante essa parte aqui, que a crítica e o julgamento, ele tem a sua raiz, né, o seu início aqui na nossa mente. Mas como a nossa mente, as nossas palavras estão intimamente ligadas ao nosso pensamento, então uma mente julgadora, uma mente crítica, uma mente que opina muito sobre muitas coisas, ela tende também a compartilhar isso, né? E aí ele vai dizer assim que nós gostamos de dizer às pessoas o que pensamos. E é exatamente esse o ponto, que o que pode ser certo para mim pode não necessariamente ser certo para uma outra pessoa. E quando a autora está dizendo isso, ela não está falando, por exemplo, sobre um pecado capital, não matarás, né? Ela está dizendo de coisas que podem ser simplesmente opiniões particulares de cada um, né? Ela está falando de coisas que encontramos todos os dias, que não são necessariamente certas ou erradas, são simplesmente escolhas pessoais, tá? Escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria. Então a gente precisa entender que a opinião do outro, embora diferente da minha, ela pode ser tão boa quanto, né? Então olha só, de acordo com a autora, julgamento e crítica são frutos de um problema muito sério, que é o orgulho, tá? Aí ela diz assim, ó, se nós formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada sobre nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que nós. Olha como isso é sério, né? Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas para o inimigo das nossas vidas, né? Então, o fato da gente julgar tem relação com o nosso orgulho, né? De muitas vezes a gente pensar que é melhor que o outro, né? Então, ela vai dizer assim, ó, sempre que nós nos surpreendermos em alguma área, é porque Deus é gracioso. Ele nos deu um presente de graça. Então, você talvez seja realmente bom em alguma área, mas a partir do momento que isso cresce em você, nós precisamos tomar atitudes equilibradas, né? Então, não é mentir sobre si mesmo. Talvez você realmente seja bom em determinada área, mas isso não pode subir a ponto de você usar isso como desprezo de alguém, né? Em Gálatas, no capítulo 6, e no versículo 1 e 3, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guardai-vos para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, esse versículo que a autora traz, ele é profundamente reflexivo e ele é muito claro com relação às posturas que nós devemos tomar quando acontece uma situação que nós somos levados a orientar alguém, a conduzir alguém, né? Como nós devemos nos portar com relação à fraqueza do outro. Então, aqui vai dizer, né? Se alguém for surpreendido em alguma falta, alguém tem algum erro, né? Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, né? Espírito de brandura, ser brando, né? Com espírito de brandura. E guardai-vos para que não sejais tentados. Quer dizer, nós estamos todos sujeitos. Nós precisamos ter consciência disso, né? Nós não somos uns melhores que os outros. Nós estamos sujeitos. Então, a gente até pode ser levado por Deus para corrigir alguém, mas a gente não pode olhar para essa pessoa de cima para baixo, né? Como se ela estivesse inferior a nós por conta dessa dificuldade, dessa falta dela. Mas com espírito de brandura e cuidando para que você não seja tentado, né?
nesse mesmo sentido. Então, levai as cargas um dos outros, né? Ajudar o próximo, levar as suas cargas, quer dizer, se colocar como apoio e não como julgador, né? Como crítico. Porque se alguém julgar alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Como isso é poderoso, né? Se a gente julga, quem somos nós para julgar? Então, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Então, o julgamento é uma atitude mental. E nós precisamos ter um temor santo do orgulho, né? Devemos ser cuidadosos para julgar e criticar os outros. É isso que a autora traz aqui. Então, Romanos capítulo 14, versículo 4 diz: Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha como isso é impactante, né? Quem és tu? Quem você pensa que é para julgar, né, o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, cada um de nós pertence a Deus. E mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Então, outra vez eu ouvia um pastor no Instagram, eu sigo ele dizia assim, olha, que você nunca diga, porque nesse pecado eu não caio, porque nesse mal dessa água eu não bebo. Que você nunca diga isso, porque o mal pode lhe estar à porta, né? Então você sempre tem que ter um certo cuidado, um certo equilíbrio, né? Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Que esse mal nunca venha na minha casa, nunca venha na minha família, que eu nunca venha cometer essa falta contra ti, né? Sempre com esse espírito de brandura, com equilíbrio, como ela diz ali, né? Com relação a um temor santo do orgulho, né? Porque todos nós estamos sujeitos, né? A falhar, a estar em falta. E ele diz assim, nós somos de Deus. De quem eu pertenço? Eu pertenço a Deus, né? E mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é que nos faz ficar de pé. Ele é que nos sustenta, Ele nos justifica. Então, isso é muito poderoso, né, queridas? Damos conta a Deus e não uns aos outros, portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. Aí ela vai dizer assim, que o diabo, inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, ele fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamentos e de crítica na mente das pessoas, né? Então, veja, a própria autora nos relata que para ela era extremamente prazeroso ir a uma praça ou a um shopping e ficar observando as pessoas passarem, só para ela poder ficar observando, criticando a roupa, o estilo do cabelo, a companhia que a pessoa estava, né? Formando uma opinião mental sobre aquilo. E eu até de certo ponto me identifiquei com isso, né? Me identifiquei. Às vezes alguém vai, né? Alguém vai louvar na igreja, você fica criando uma opinião mental sobre aquela pessoa que canta desse jeito, canta do outro jeito, né? A mente humana ela é muito criativa, né? E o inimigo também, ele lança pensamentos. Então a gente precisa estar atento que isso não provém do Senhor, né? Uma mente muito opinativa, julgadora, crítica, né? Se você não consegue impedir seus pensamentos, você impeça de expressá-los, né? Você não precisa expressá-los. E nós podemos crescer a ponto de realmente não ter pensamentos tão julgadores e críticos com relação às pessoas, né? Uma coisa que eu acho fantástico e eu aprendi com o livro e vou tomar para minha vida. A autora disse que frequentemente ela diz para si mesma, Joyce, isso não é da sua conta. E ela diz assim, você pode evitar problemas futuros simplesmente aprendendo a dizer, não é da sua conta. Então,
queridas, quando algum pensamento de crítica, de julgamento vier à sua mente, lembre-se, não expresse. E diga para você mesma, não é da sua conta, amém? A autora também nos orienta que quando a gente tiver um problema nessa área, que nós venhamos refletir em Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, tá? E ela diz assim, ó, leia o texto, leia de novo, certo? Leia em voz alta e use ele como arma contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente, ou ele pode estar operando por uma fortaleza que já está lá por muitos anos, né? Então eu acho interessante isso. Não importa se você já leu, né? Não importa se você já releu, leia de novo, leia em voz alta, né? E a use como ferramenta, como arma contra o diabo, né? O que vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7? O versículo 1 diz assim, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha como isso é sério, né? Porque, veja, não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando você julga, você deve ter consciência de que em algum momento aquilo vai voltar para você, né? O critério com que julgar, sereis julgado, né? Será que você aguentaria o critério que você está usando para julgar as pessoas se julgassem a você, né? Como você se sentiria? Né? Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Não é fácil, né, queridas? Quando a gente sofre algum julgamento. Mas nós devemos pensar nisso, né? E é bem isso que nós vamos falar agora, né? Sobre essa questão de semeadura e colheita. O próprio livro, a autora, ela fala que a lei da semeadura, ela não é apenas para parte agrícola, também não é só para ela fala assim, né? Ela nem para a questão financeira, mas ela também se aplica à nossa vida, à nossa mente, né? A nossa área mental. Então ela conta a história aqui de um pastor que ela conhece, que quando ele ouve que alguém falou sobre ele de forma maldosa, ele se pergunta: será que eles estão semeando ou eu que estou colhendo? Né? Certa maturidade e compreensão da palavra de Deus, porque muitas vezes nós estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de alguém, na vida de outra pessoa. Então, é interessante, né? O diabo ama manter-nos ocupados, julgando mentalmente as falhas dos outros. Veja só, porque dessa forma jamais vemos ou lidamos com o que está de errado em nós. Não podemos, isso aqui eu achei fantástico, queridas, nós não podemos mudar os outros. Nós não podemos mudar nem a nós mesmos, mas nós podemos cooperar com o Espírito Santo. Então, nós temos falhas, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo saiu fora. Nós somos redimidos, santificados por Jesus Cristo, certo? Então, diante das nossas falhas, das nossas limitações, quantas vezes, mesmo nós identificando que nós temos certa dificuldade, a dificuldade maior para mudar aquilo em nós, né? Então, nós não mudamos nem a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos transforma, né? O Espírito Santo de Deus que está em nós e que à medida que nós vamos permitindo, porque ele é educado, né? Ele é respeitoso. Vamos dizer assim que o Espírito Santo é um cavalheiro, né? Então, ele nos respeita. Então, à medida que nós vamos permitindo que ele nos transforme, que ele haja, né? Que talvez a gente vá até tirando o nosso da reta,
né? Então vai permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, na nossa família. Quantas de nós olhamos muitas vezes para o nosso esposo e vemos coisas que precisam ser melhoradas? Olhamos para a nossa família, para os nossos filhos, genros e noras, e vemos coisas que precisam ser melhoradas, né? E tudo isso, queridas, quando nós olhamos com um olhar de julgamento, é complicado. É isso que a autora diz. Nós até às vezes não conseguimos impedir que os pensamentos venham à nossa mente, mas nós precisamos cuidar para não expressar, para não falar, né? Não julgar o outro, porque quem opera em nossa vida é o Espírito Santo. Então, muitas vezes expressar, né, sem aquele cuidado, né, cuidado com a forma de orientar as pessoas, a brandura, né? Então, às vezes a gente até prejudica. E eu creio assim que às vezes Deus, como ele é respeitoso, ele permite que nós tenhamos a nossa faça a nossa escolha, tenhamos o nosso livre-arbítrio. Então, digamos que ele pode até tirar o dele da reta para deixar você fazer da forma que você acha melhor. Mas se você confiar e crer na palavra de Deus, né, de que é Ele quem opera em nós, é Ele quem nos muda, nós não mudamos os outros e não mudamos a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito. Então, talvez a gente consiga alcançar vitórias, né, avançar na nossa fé, na nossa vida cristã e nos aproximar de Deus, nós e a nossa casa, a nossa família. Amém, amadas? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para qualquer mudança? É encarar a verdade que Deus está tentando nos mostrar, né? Permitir que Deus lide primeiro com você. E então você aprenderá a forma bíblica de ajudar o seu irmão. É importante andar em amor, né? Mateus capítulo 7, 1 diz o quê? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então a autora ela vai contar mais um testemunho para nós, né? Sobre esse aprendizado. Ela disse que ela tem 4 filhos e todas as gestações foram boas, mas a 4ª gestação ela passou muito mal mesmo. Teve muitos enjoos, extremamente mal. E ela conta que ela já tinha orado a Deus, já tinha repreendido o inimigo e isso não passava. Esse mal-estar não passava. E ela começou a questionar a Deus. Senhor, por que é que este mal não passa? Por que é que eu estou passando tão mal? Por que né? Eu estou me sentindo dessa forma. E Deus levou ela a Mateus capítulo 7, versículo 1. E ela leu, mas não entendeu o que aquele versículo poderia ter relação com o que ela estava passando. Então ela sentiu que precisava continuar lendo, relendo, até que o Espírito Santo de Deus abriu a sua mente e a fez lembrar de uma situação ocorrida, que num ano antes ela ministrava um curso bíblico para um grupo né, de irmãos, um grupo de pessoas, e tinha uma moça que estava frequentando o curso até que engravidou. E Deus a fez lembrar de que ela e mais uma irmã conversaram a respeito dessa moça, dizendo que essa moça não estava se esforçando o suficiente, né, para frequentar os cursos. Então, quando o Espírito Santo de Deus fez ela se lembrar disso, e ela vendo a situação com a qual ela estava vivendo, ela se arrependeu imediatamente na presença de Deus pelo que ela havia feito e o mal-estar passou, queridas. Então vejam, né, a palavra de Deus se cumprindo ali na vida dela, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Com o critério com que julgardes, será julgado. Então ela pôde ver que talvez a moça não estava fazendo corpo mole ou estava com má vontade, mas realmente a moça não estava se sentindo bem, e até ela reconhece, poxa, a gente também não fez nada para tentar ajudar, acompanhar essa moça na casa dela,
né? Então, vamos finalizar aqui, queridas. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém ao invés de o que estar certo, ao invés do que está certo. Então, vejam, isso tem a ver com uma mente negativa. E quem quer ter uma vida positiva precisa anular, né? Deixar para trás os pensamentos negativos. Jesus veio para que tivéssemos e desfrutássemos da vida. Comece a operar a mente de Cristo e você vai penetrar num estado de vida nova. Amém? E vejam, queridas, vamos finalizar aqui. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria, nunca trazem. Então, amadas, são só alguns pontinhos deste capítulo que eu achei muito legal e aprendi muito. E eu espero que vocês também. Desculpa ter passado do tempo hoje, mas era necessário, tá? Um beijo grande e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Tchau, tchau!